Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. É a aula de Tira Dúvidas, hashtag 32. Estamos aqui na sala já com algumas pessoas, o Diego, o Júlio, o Juca, o Eber, o André, o Tiago e o Dark. E estamos aqui para aquele nosso papo das quintas-feiras, não é? Em que a gente se compromete a responder todas as perguntas, né? Sempre lembrando que uma das possíveis respostas é não sei. Hoje é dia 24 de junho, são 19 horas e mais um pouquinho, aqui no horário oficial do Brasil, e nós estamos na instância pública do software Jitsi de conferência, de videoconferência, que é o meet.jit.si barra curso GNU. E estamos aí preparados para aquilo que vier a aparecer hoje, né? Se você está curtindo aqui as nossas videoaulas, o nosso curso, deixa aí o seu joinha, compartilha para outras pessoas também conhecerem o canal e o material conseguir alcançar mais gente. A nossa proposta aqui é conseguir fazer com que qualquer uma que se interesse por utilizar o software livre e utilizar o sistema operacional GNU com o kernel Linux de maneira confiante, né? E a gente vem, imagino eu, fazendo um papel aí para poder ajudar as pessoas que se interessarem, né? Se você quiser e puder fazer uma colaboração financeira, ela é muito bem-vinda. Estão aí os QR Codes para serem lidos ou na descrição deste vídeo. Sempre lembrando que nas mídias sociais você me encontra por @creteu e que a gente tem um grupo lá no Telegram que é o t.me/curso GNU e que também estamos com o mesmo nome, Curso GNU, na rede Matrix. Então vamos lá, quem é que tem a primeira pergunta, curiosidade? Lembrando sempre que os assuntos aqui são o software livre, o sistema operacional GNU e as coisas relativas a isso, né? Mas fique à vontade aí para sugerir as suas dúvidas. Aqui no pad, que eu hoje, me desculpe, esqueci de compartilhar em mais tempo, tem uma pergunta do André, mas que, como eu falei, eu acho que tem mais a ver até com um laboratório, né? Mas ele pergunta como é que a gente consegue diminuir o tamanho do barra para poder aumentar o tamanho do barra home, né? Eu acho que é importante, e aí já dá para mostrar alguma coisa nesta linha, né? Sempre lembrando que o que é um sistema de arquivos, né? Então eu vou mostrar aqui no meu terminal. Um sistema de arquivos é nada mais do que uma porção de uns e zeros, né? Então a gente consegue fazer o que quiser, às vezes com mais, às vezes com menos necessidade de manobra, né? Aqui na minha máquina, esse é o layout do particionamento. Eu tenho 4 partições. A primeira partição é uma partição formatada com o sistema de arquivos FAT, né, que é usada para ter os bootloaders que a gente queira, porque aqui na minha máquina tem o firmware UEFI, né? A partição 2 aqui eu uso para swap e uso inclusive o swap criptografado. Tem vídeo aqui no canal como é que faz o swap criptografado. Nas máquinas atuais que eu tenho feito quando faço instalações, eu não tenho mais usado uma partição para swap. Eu tenho preferido um arquivo por conta da flexibilidade ser maior. Mas aqui, como já estava assim, eu acabei deixando assim mesmo e pronto. Numa hora dessa eu mudo isso. Eu tenho uma partição que tem 15 GB, que nesse momento tem o parábola, né? E eu fiz um processo aí bem bacana, porque esse parábola eu consigo acessá-lo dando boot na minha máquina, que tem dual boot, né? Mas também consigo acessá-lo via chroot e também consigo dar boot nele por uma máquina virtual. Então eu consigo entregar para a máquina virtual a partição como se ela fosse um disco, e aí eu consigo dar boot na máquina virtual também. E o meu barra, que tem aí montado no SDA4, né? O meu HD não é lá muito grande, é um HD SSD e tal. Tem 200 e... Vamos dar aqui um FDisk. Tem que ser a toda poderosa rutinha, lembrando sempre que o meu SU aqui é o SU-, né?
Tem aqui um FDisk-L, a gente vê aqui que é um disco de 256 GB. Então, no caso aqui do André, de fazer uma movimentação de partições, então vai depender. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse aumentar o meu barra, que está no barra dev SDA4, para usar o espaço do SDA3, né? Eu teria que fazer uma manobra aí para isso, porque a gente consegue aumentar uma partição, desde que haja espaço no disco, é evidente, né? É relativamente simples fazer o aumento de uma partição, é bem simples também fazer o aumento do sistema de arquivos que está nessa partição, mas para o final da partição, né? Então, se eu tivesse um espaço para além do SDA4 aí, é bastante fácil, tem até aqui algum vídeo de algum tira-dúvida ou de algum laboratório que a gente já fez isso. Mas se eu quisesse aproveitar para o SDA3 é um pouco mais complicado, porque é o contrário, né? Eu quero crescer para baixo, crescer para trás, né? E aí fatalmente vai ter que ter uma manobra para fazer isso. E essa manobra pode ser usando um HD externo, levando todos os arquivos para lá, recriando as partições aqui, recriando o sistema de arquivos e voltando os arquivos. Dá um pouquinho de trabalho, no sentido de demorar a copiar uma porção de giga, né, desses 256. Aqui no meu barra eu tenho, onde está? Aqui 147 GB utilizados, e para copiar 147 GB leva um tempinho aí, dependendo de qual seja o HD externo, USB 3 ou não e tal, mas é tranquilo de ser feito. Então, André, para poder responder legal como é que seria essa manobra, a gente tem que ver o layout, qual é o teu layout de particionamento aí, mas é tranquilo. Muito bem, estamos aí. Quem é que vem com a primeira dúvida? Eu tô aqui. Manda ver, gente. Manda ver, Júlio. Então, vamos lá, depois de um longo período aí. É. Vamos lá. É o seguinte, professor. Eu tava assistindo a aula de acesso remoto lá, que é a aula 26 do curso, né, GNU Linux. E pro SSH, eu preciso ter o IP da máquina, né? Para eu poder acessar da outra máquina, né? Eu tenho a minha máquina e tem o servidor, né? Uhum. Tem a minha máquina que é o cliente, tem o servidor. Então eu preciso saber o IP do servidor. Então, assim, acabou de me surgir algumas dúvidas, né? Que é assim, se eu por acaso entrar no servidor, eu consigo acessar o cliente ou só se ele tiver instalado com o servidor, o OpenSSH server? Ou não tem nada disso? Eu tô viajando. Como é que é Então, isso aí? então vamos lá. Eu sempre que falo disso, eu faço o mesmo desenho que você já desenhou, inclusive, que eu vi o seu desenho, Sim, que você postou sim, lá no grupo, né? Que é aquela conversinha que eu falo. Cliente, servidor, protocolo, conectividade. Então tem uma máquina que é aquela que você vai usar como cliente, ou seja, aquela que vai requisitar um recurso. Tem uma outra máquina que é aquela que vai fornecer o recurso. Então, a que vai solicitar o recurso é o cliente, a que vai fornecer o recurso é o servidor. Portanto, se a gente está falando de conectividade SSH, a gente precisa ter na máquina cliente um cliente de SSH. A gente precisa ter na máquina servidora um servidor SSH. Desta forma, com um cliente de um lado, cliente SSH de um lado, servidor SSH do outro, as duas conhecem o mesmo protocolo. Aí agora a gente precisa ver se elas têm conectividade, né? Então, se você tem um servidor que tem um IP público, né? Então, um IP que pode ser alcançado, está pronto. Então eu tenho que ter na máquina, por exemplo, se a gente estiver falando de um Debian, na máquina que é o servidor, a gente precisa ter o pacote OpenSSH Server, né? O pacote OpenSSH Server, que é o servidor SSH. Se a gente olhar aqui com ss-ntpl,
a gente vê que na minha máquina tem um servidor SSH e que ele está escutando na porta 22, né? O comando ss-ntpl faz isso, né? ss é um programa que mostra conectividades de rede, esse "-n é para usar número ao invés de tentar resolver nome, o T é do protocolo TCP, o P é de mostrar qual é o processo e o L é de mostrar as portas que estão no estado listen, no estado de escuta, ou seja, esperando uma requisição de rede. E a gente vê aqui então que o processo de PID 712, que é do programa SSHD, que é o programa que vem dentro do pacote OpenSSH Server, está escutando na porta 22. Esse 0.0.0.0 significa que ele está escutando em todas as interfaces de rede que eu tiver disponíveis aqui na minha máquina. E também significa dizer que isso aqui é IPv4, IP versão 4. Já essa outra linha aqui, entre colchetes, depois 2.22, significa que ele escuta também todas as interfaces, mas pelo protocolo IPv6. Então esse é o padrão de funcionamento do OpenSSH, escutando em todas as em todas as interfaces na porta 22, seja pelo protocolo IPv4, seja pelo protocolo IPv6. Então a maior dificuldade, Júlio, que às vezes as pessoas têm, que é a seguinte: onde é que está esse servidor? Esse servidor, por exemplo, está na casa de alguém, esse servidor, por exemplo, está num escritório de um cliente e tudo mais, né? E normalmente o servidor, como é o caso aqui meu, ó, deixa eu rodar aqui um IPA, a gente vai ver que eu tenho um IP inválido, como a gente chama, né? Um IP não roteável, aqui no caso de classe C, que é esse 192.168 alguma coisa, né? Então, esse aqui é um IP da minha rede local, da minha rede interna aqui, né? Então, mesmo que você saiba o IP válido que está no meu roteador, eu preciso preparar o roteador para que você possa conectar aqui. Por quê? Porque se você souber o meu IP, e tentar conectar ele, você vai bater no roteador e não na minha máquina. E não tem como o roteador adivinhar que você quer se comunicar com a minha máquina. Então a gente tem um problema de conectividade. Então, para poder estabelecer a conectividade, é preciso fazer, se esse for o layout aí da tua infraestrutura, é preciso estabelecer essa conectividade. E essa conectividade pode ser estabelecida através de um protocolo chamado DNAT, né? Então lá no roteador, nas configurações do roteador, normalmente isso aparece como port forward, como games ou coisa parecida, e aí você faz um redirecionamento, de modo que quando alguém no mundo externo acessar o IP válido que está lá no roteador, numa determinada porta, muitas vezes não pode ser a porta 22, porque boa parte dos provedores bloqueiam conectividade para entrar via essa porta, então você pode colocar isso numa outra porta e fazer o redirecionamento para o IP local, né, na porta 22. Assim, quando isso estiver configurado, quem fizer SSH no IP público que está no roteador, usando, digamos, a porta 20.000, aí ele bate na porta 20.000, o roteador fala: opa, tem aqui um pacote chegando para mim na porta 20.000, e aqui tem uma regrinha, que toda vez que chegar um pacote na 20.000, eu devo encaminhá-lo, fazer o forward para o IP interno, aqui no meu caso 192.168.15.9, na porta 22. E aí então a pessoa consegue vir bater aqui. Sacou? Saquei, mas professor, dentro da própria rede... Dentro da própria rede você não precisa nada disso. Não, né? Tranquilo. Beleza. Aí, deixa eu ver se tem alguma aqui, se a máquina da minha esposa ou da minha filha estão ligadas. Eu vou rodar aqui o Nmap, -N, 192.168, qual era mesmo o IP? 15, ponto qualquer coisa, na porta, vamos procurar aqui só pela porta 22, -P22. Então eu estou usando o Nmap para fazer um rastreamento aqui, né? E ver se tem alguma máquina escutando a porta 22. Aí a gente vê aqui que tem a máquina 24. A máquina com IP 24 está com
com a porta 22 aberta, tá vendo? A gente consegue ver aqui, é a máquina da minha esposa. Vamos ver se tem outra máquina aqui. Nesse momento, não tem. Aqui, você vê que aqui tem um celular conectado, ó. Tem o meu próprio roteador, ó, esse 192.168.15.1 é o meu roteador, ó, e tem a porta 22 aberta. Eu não me lembro se eu tenho a senha dele, mas tem o 24, então vou no 24. Como eu sei que já tem as chaves aqui, ó, SSH 192.168.15.24. E aí ele me pede a minha chave, ele precisa da minha chave, da minha chave, né? A chave da minha chave, porque eu mandei com uma chave lá, e aí eu consigo logar lá. Estou lá logado na máquina que chama Sonho de Valsa. Inclusive dá para fazer essa conexão via a toda poderosa rutinha. Né? Então por que aqui eu não preciso nada? Porque eu tenho conectividade direta via a mesma, já que estão na mesma rede, né? Eu tenho conectividade direta, então eu não preciso fazer nada demais. O que é que está rodando lá? Se a gente olhar de novo aqui, ó, o SS-NTPL, agora da máquina Sonho de Valsa, que é a máquina da minha esposa, a gente vê que da mesma forma, tem lá, o PID é outro, ó, 600, tem o servidor SSH, cujo programa é o SSHD, escutando na porta 22. Então eu consigo bater lá sem nenhum problema. Entendi. Ô, professor, você acessou sem usuário? Não. Só com IP? Então, na primeira vez, assim, ó, quando você faz assim, significa que o usuário que você está passando para lá é o mesmo que tem aqui. Então, é o usuário Cretil. Mas lá tem usuário Cretil, só você lá não tem conseguiria usuário acessar. Cretil. Lá tem usuário Cretil. Tá. Então, eu consigo Entendi. acessar lá como usuário Cretil. Inclusive, vamos Aí aproveitar. Fala. Não, aí só para finalizar aqui a dúvida, você já acabou nos procedimentos aí tirando algumas dúvidas. É que assim, eu não sabia é, olhar o meu IP e não sabia olhar o IP, tipo assim, na minha rede, né? Eu quero, sei lá, eu tenho um outro computador ali, tá com problema no teclado. Então não tem como digitar nada, só dá para ligar e desligar ele. Então como é que eu sei, eu descobriria o IP dele, entendeu? Pela rede. Aí você usou o Nmap ali. Eu pesquisei na internet, eu vi um tal também de ARP Scan. Isso é outra coisa, outro protocolo. Né? Esta forma aqui, ó, vamos só bater na máquina 15.24, ó. Né? O Nmap, aqui eu passei para ele a porta, que eu quero que ele verifique se está aberta, e o IP já direto. Né? Mas daquela forma que eu usei aqui, com um asterisco, ele procura por toda a rede local. Né? Essa rede é do IP 192.168.15.1 até 192.168.15.254. Né? Então eu consigo ver que o serviço está lá funcionando. Né? E o professor, aproveitar e fazer uma atualização aqui. E aí tem a questão de saber o IP, né? Você usou IP espaço A, não foi isso? Isso, poder foi. descobrir o seu IP. O programa... Mas aí eu vi algumas opções que era usar um comando hostname, que tinha como descobrir, tinha como instalar também aquele CURL, não sei se é curl que fala, não sei o nome, como pronuncia, que também dá para olhar, e tem ainda o ifconfig ainda que não, então vamos lá. Então vamos lá. São eu várias. Fiquei confuso, que era tanta coisa que eu fiquei maluco. São várias coisas, ó. No GNU, usando o kernel Linux, a gente tem o dispositivo de rede, né? Então, se eu olhar aqui, ó, ls pci -nnkd 2.2.0200, a gente só vê os dispositivos de rede Ethernet. Aqui eu nem tenho, inclusive. Aqui tem que ser o 280, que é porque aqui só tem placa de rede Wi-Fi, né? Na minha máquina não tem placa de rede Ethernet. Então, esse aqui é o dispositivo, que usa o módulo ATH9K. Muito bem. Para que a gente veja se a esse dispositivo foi atribuído IP, tem um programa que é o IP, e a gente roda IP-CA, né? E já para mim já é um alias para sair coloridinho, né? Então eu rodo IPA. Então com o IP-A, esse A é a abreviação, o nome do comando inteiro é esse aqui, ó, IP address, né?
Na verdade, o nome do comando inteiro é esse aqui, IP Address Show, mas basta IPA. Então, IPA mostra todas as interfaces de rede que eu tiver e os IPs que ela dispõe. Então, a gente tem uma interface que é essa LO, que é a interface de loopback, cujo IP é o 127.0.0.1/8, a rede 8. Aí eu tenho aqui na minha máquina mais uma interface que eu chamo de WLAN 0, que é a interface de rede Wi-Fi, e ela tem nesse momento o IP 192.168.15.9 do IPv4, e ela tem esse outro IP aqui que é um IPv6. Então o IPv6 está aqui também. E ela ainda tem um outro IPv6 aqui, que é esse outro aqui. Esse primeiro, 2804, em tese, né, ele é um IP de escopo global, né, como está escrito aqui, escopo global. Né? Então, teoricamente, né, o sentido da coisa é que qualquer um no planeta que tiver conectividade com a rede IPv6 tem condição de vir bater aqui agora, nesse momento. Porém, alguns provedores bloqueiam essa conectividade. Então, mesmo a gente tendo IPv6, muitos provedores bloqueiam a conectividade entrante, só a sainte. Então, eu consigo alcançar máquinas que estão na rede IPv6, mas as máquinas que estão na rede IPv6 muitas vezes não conseguem me alcançar. O que é, a meu ver, um absurdo, mas é assim que boa parte dos provedores funcionam. E tem esse outro IP aqui, que é um IP formado, inclusive, em condições normais pelo MAC address da placa, é o IPv6 chamado de escopo local, né? Então, embora seja IPv6, ele só tem sentido aqui na minha rede local. Então, muito bem, com o IPA eu consigo descobrir qual é que é o IP das interfaces que eu tenho atribuídas, né? No passado, se usava uma ferramenta chamada ifconfig, que no Debian ela não vem mais, não faz parte mais dos pacotes essenciais, né? Ela, portanto, numa instalação normal, comum, esse programa ifconfig não está mais disponível, né? Ele está num pacote separado que chama, acho que NetTools, vamos ver aqui qual é o pacote. NetTools. Isso, dpkg-s, mas assim a gente aproveita para descobrir como é que a gente vê um pacote aqui, pacote pertence a um determinado programa. Então eu coloquei aqui dpkg-s e fiz aqui um subshell rodando o it, comando o programa it e passando o nome do programa que eu quero saber. Ele então vai descobrir e ele está no pacote chamado NetTools, né? Mas ele é antigo, né? Então eu não acho recomendável nos dias de hoje ser utilizado. Mas através do IPA, então, a gente consegue ver qual é o IP que a gente tem disponível. Você vai ver, por exemplo, eu vou acessar uma outra máquina aqui, um outro servidor, e se eu rodar o IPA aqui, a gente vai ver que aqui tem mais interfaces. Ó, tem a loopback, tem uma interface de rede chamada ENO1, tem uma interface virtual chamada VIR-BR0, tem uma interface virtual chamada VNet0, porque aqui é um servidor em que se faz virtualização, né? Então a gente tem mais de uma interface gráfica aí, ou de uma interface de rede aí. Essa outra máquina que eu vou acessar aqui, que é o Clovis, que eu sempre costumo acessar, é uma máquina virtual. E se eu olhar aqui, a gente vê que a gente tem também uma placa de rede Ethernet virtualizada, cujo IP nesse momento é esse 192.168.122.75. Então essa é a história dos IPs. Então se você está numa rede local e dentro dessa rede local física, as máquinas estão conectadas a um mesmo roteador ou switch, né? O roteador caseiro, ele muitas vezes tem portas também, então ele faz tanto o papel de roteador, que é aquele que faz o roteamento, ou seja, encaminha pacotes da minha rede local para outras redes, no caso, o mais comum é a rede internet, e o contrário também, roteia pacotes da internet para alcançar as máquinas locais aqui, né? Mas ele também, muitas vezes, boa parte desses roteadores tem algumas portas ali atrás, que a gente conecta cabos RJ45, então o nosso roteador também faz papel de switch, né?
Então, independente de você ter um plano de internet, por exemplo, se você colocar o teu roteador e ligar mais de uma máquina, ele faz o papel de switch, então você consegue a conectividade de rede Ethernet entre essas máquinas. E aí, se cada uma delas tiver atribuído um IP da mesma rede, a gente consegue conectividade com elas, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, na minha máquina, se eu fizer aqui um ping, 192, vamos passar um parâmetro aqui, menos C5, 192, 168, 1524, a gente vê que a gente tem conectividade lá com a máquina da minha esposa, né? E a conectividade se estabelece. Então, se eu tenho conectividade, na minha máquina eu tenho cliente SSH e lá eu tenho o servidor SSH, eu consigo estabelecer a conexão e a conexão se dá e eu consigo chegar até lá. Beleza? Beleza, professor. O hostname você usa para alguma coisa? Não, né? Então, o que pode acontecer, o que você pode fazer, né? É o seguinte. Porque assim, Pois não. vem muita informação no IPA e o hostname, pelo que eu entendi, vem só o IP mesmo. Não, Quando eu o coloco que acontece é o hostname seguinte. -i. Não, o que acontece é o seguinte. As máquinas dentro de uma rede sempre são acessadas pelo IP. Não tem outra forma de conectividade, se a gente está falando da rede IP, a não ser o IP. Só que, se eu não quiser lembrar o IP, a gente pode ter alguma ferramenta, né, alguma forma de saber qual é um determinado IP. Então, quer ver um exemplo? Não, deixa eu ser como uma poderosa rotinha mesmo. Aqui, deixa eu ver. Eu posso simplesmente fazer assim, vamos ver, ó. Ping -C3. O nome lá era Sonho de Valsa, né? Então, ó, Sonho de Valsa. E não conhece. Por quê? Porque esse nome, Sonho de Valsa, não diz nada. O que a minha máquina faz quando eu coloco isso aqui? Ela tenta descobrir o que é isso, né? Ela tenta descobrir que diabo de nome de máquina é esse Sonho de Valsa. E para isso, ela vai usar algumas coisas. Por exemplo, um DNS, um serviço de DNS. Quando eu faço aqui, ó, ping-c3 fsf.org, fsf.org é o nome de uma máquina. E esse nome é pesquisado através do DNS. E com o DNS eu consigo descobrir qual é o IP desta máquina, né? E a partir daí estabelecer a conectividade. A conectividade se dá através do IP, né? E não através do nome. Agora, para uma rede local, simples, onde não vai ter necessidade de ter DNS, que é uma coisa mais complexa e que muito mais poderosa também, a gente tem um arquivo que é o /etc hosts, que é uma tabela que relaciona IPs a nomes. Então, se eu chegar nessa linha aqui, nesse arquivo, e colocar aqui uma linha, dizendo 192.168.15.24, sonho de valsa. Então, eu coloquei aqui essa relação, dizendo para a minha máquina, para a infraestrutura de rede da minha máquina, ela vai pesquisar aqui, dizendo que a máquina cujo nome é sonho de valsa atende no IP 192.168.15.24, então agora, se eu fizer o mesmo comando lá que eu fiz há pouco, ping-entre sonho de valsa, ele consegue resolver isso. O nome disso é resolver esse nome, ou seja, associar, saber que IP está associado àquele nome. Entendeu, Nico? Entendi, professor. Entendi. É porque se eu colocar hostname -i, ele me retorna uns IPs, entendeu? Aí eu acho que ele vem naquela tabela ali, então. Hostname -i. Traço I maiúsculo. Traço I maiúsculo. Ele está me voltando os IPs da minha. Repare que esses IPs são os mesmos que. São os mesmos que estão aqui, ó. O IP da interface WLAN, que é esse 192.168.15.9, aparece ali também. Vamos fazer os dois comandos juntos, ó. IPA e
host name -i. A gente vai ver que os IPs são o mesmo, 192.168.15.9, que aparece aqui, é que aqui no IPA aparecem mais detalhes, né? E o IPv6, ó, 2804, 431, etc., são os mesmos IPs que aparecem com o IPA. Mas isso é a minha máquina. De outra máquina, não tem como a minha máquina saber qual é o IP de uma outra máquina que tem na rede. Entendi. A não ser que tenha um Show de bola. serviço que faça isso. Normalmente o serviço que faz isso para máquinas que estão com conectividade na internet é um serviço de DNS, né? Agora, para uma máquina, não sei se você reparou, mas ali no meu ETC hosts, aliás, eu tenho várias. Então, por exemplo, as minhas máquinas virtuais, para ficar fácil de eu acessá-las, eu ponho pelo nome. Então, eu coloquei ali uma tabelinha que indica os IPs e os nomes das máquinas virtuais. Beleza? E assim é uma relação de nomes. Foi você que colocou o nome aí? Foi, eu acabei de editar o arquivo aqui. Não, eu vi, mas digo, os anteriores você também colocou de propósito, assim? Sim, eu que coloquei. FIG, Dev, i386. E são o nome das minhas máquinas virtuais. Uma chama Mini, outra chama Clovis, outra chama i386, Entendi. outra chama Dev. Não, beleza, finalizou. Valeu, professor. Obrigadão, hein? Imagina. Fala, Donai, tudo bom? Tem aqui alguns comentários, vamos ver. Alguns roteadores que usam NetFilter podem inclusive processar o pacote de alguma outra forma antes de aceitar, rejeitar, largar o pacote. Geralmente fazem avaliações usando Contract, Mask e NFK. Exemplo de um script que pode ser usado, legal, script usado para saber se um cliente possui um endereço previamente configurado como abusador. Beleza. Depende muito do roteador, né? Se você tem ou não conectividade nele, né? Deixa eu ver se o meu aqui tá configurado direitinho. SSH, eu acho que o usuário lá é admin. Então repara aqui, Nico, como agora aqui o usuário que eu tô logado, que é Creteu, não é o mesmo que eu quero logar, eu preciso necessariamente colocar o nome. Não é essa senha. Deixa eu caçar a senha aqui dele. Não lembro mais a senha dele. Tem um arquivinho aqui escrito, eu acho que é essa aqui. Vamos ver. Opa. E acho que o usuário pode ser que não seja mais o admin, mas seja o suporte. Exato. Estou lá logado no meu roteador, né? Então isso aqui é o meu roteador, um roteador da minha operadora de internet. E inclusive a gente consegue ver, não sei se ele vai ter todos os comandos aí, ó. Não tem o name -a, vamos ver se a gente tem cat aqui. Cat /proc /version. Tenho. Então olha só, no meu roteador tem lá, inclusive indicando, ó, embora seja da operadora e tudo mais, ele usa uma versão de software livre que é o OpenWRT, né? Então a gente está vendo lá que no meu roteador comum da operadora, aqui no caso é a Vivo, usa o kernel Linux, é um sistema GNUzinho que usa o kernel Linux com uma versão 3.4.11 RT19+, né? E aí a gente vê inclusive que ele usa o OpenWRT, que ele foi criado por um software chamado BuildRoot, que é um software para criação de sistemas embarcados, e a compilação dele foi no dia 18 de junho de 2020. Então a gente consegue ver tudo isso, né? Eu não sei se aqui usa BusyBox, acho que não. Não é BusyBox, não sei qual é o shell aqui, vamos ver, eco, cifrão, não.
PS, vamos ver se tem. Ah, tem aqui PS, ó. O shell é um SH mesmo, né? Vamos ver aqui ls/bin. Então aqui não tem. Opa, tem. Então aqui os binários que estão lá no roteador, inclusive, ó, tem SCP, tem SED, tem uma porção de programas. Não sei se tem o IP, vamos ver, não tem. Vamos ver se tem ifconfig. ifconfig tem. Então aqui são as interfaces de rede. Nossa, tem tudo isso de interface de rede, é a forma com que ele trabalha aqui para fazer os vários roteamentos e aquela coisa toda. Mas tem aqui as interfaces de rede, interface de rede virtual, tudo. É um roteador padrão aqui, inclusive dá para ver aqui o IPv6 dele, ó, que é esse 208.431, blá blá blá. Tem aqui interfaces virtuais e tudo mais. Está aqui o roteador, um roteador caseiro que usa aí um embarcado do OpenWRT. E dá para fazer várias brincadeiras aqui também. Deixa eu ver se tem DF aqui. DF. Tem até um DF aqui, ó. Então dá para ver, perdão, dá para ver como é que funciona. Tem uma partição aqui para o barra data, uma outra para o barra e por aí afora. Então a gente tem é um GNUzinho como qualquer outro aqui, né? E usa como o boot, esse é o bootloader. Esse arquivo aqui, Topaz Linux LZMAMG, certamente é o file system padrão, né? E aqui a gente tem um GNUzinho bonitinho. Se a gente olhar aqui no WebS, ó, CD WebS, deixa eu ver. Ops, CD WebS ls, não, aqui parece que é um arquivo. É um diretório. Por que não consegui acessar o WebS? Não sei. Talvez esse usuário não tenha permissão para isso, mas a gente consegue ver aqui com o PS, por exemplo, que tem rodando ali, porque a gente num roteador desse tipo normalmente tem uma interface web, né? Ó, tem um servidor DHCP, ó, DHCP, esse é o cliente, ó, DHCP-C, cliente para pegar IP, para que meu roteador tenha IP, tem SNTP mandando informação para fora aí, ó, tem o DHCP-CD, que é o servidor de DHCP para sugerir configurações para as minhas máquinas da minha rede local. E deve ter um aqui que eu não estou achando. Aqui, HTTPD, ó, tem um servidor web rodando, porque assim a gente consegue acessar a interface de administração do roteador, né? É isso que é um roteador. Então, realmente o acesso remoto aí é muito importante, né? Que a gente consegue fazer várias coisas aí com o nosso roteadorzinho. Vamos sair dele, deve ser exit. E estamos lá. Obrigado. Ele disse aí, tenha um bom dia, né? Beleza, Nico? O etc hosts assume que os IPs não vão mudar. É uma atribuição estática, né, Adonai? Tá lá dentro e acabou, né? Não tem... não vai alterar. Então, se por acaso, de alguma maneira, a máquina mudar o IP, a sua máquina não sabe disso e com isso não vai perder a tal da conectividade, né? Essa que é a ideia. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando a gente está acessando uma máquina por SSH e executa um comando, né, e esse comando vai levar um tempo para ser executado e a minha conexão cai. Do outro lado continua executando, não. Cancela, como é que tudo depende de como você fizer, né? Existem várias formas de se fazer isso, né? Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou rodar aqui
Clóvis. Eu tô assumindo que eu não uso nenhuma ferramenta, tipo um screen, assim, né? Então. Normal. Era Enfim. isso que eu ia dizer, né? Se você não rodar nenhuma ferramenta dessa, você até pode não perder a conectividade fazendo o seguinte, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou acessar uma máquina que eu acesso com um alias chamado Virge e eu estou logado lá já no servidor. Muito bem. Então eu estou no servidor. Se eu rodar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou abrir uma outra janelinha aqui e vou logar no servidor de novo aqui, ó. Duas conexões no servidor, a de cima e a de baixo. Tudo bem? Na de cima, eu vou rodar aqui, ó, Sleep 500, tá bom? Rodei. Então isso está imaginando que seja alguma coisa que está rodando, tá? Um script que está rodando, uma coisa assim. Na telinha de baixo eu vou olhar aqui, ó, e vou ver que está rodando lá o Sleep 500, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou derrubar essa conexão de cima aqui. Eu vou derrubar, pronto, derrubei. Caiu a conexão, ok? E se eu olhar aqui agora, eu vou ver que o Sleep não está rodando, ou seja, o script caiu, porque esse é o padrão. Eu tenho um terminal, esse terminal, ele é o pai, o processo desse terminal é o pai do processo Sleep. Quando morre o pai, morre o filho também. Tudo bem? Agora eu vou fazer, entendeu, Diego? Entendi, tô acompanhando. Então, beleza. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou de novo conectar lá em cima. De novo eu vou rodar Sleep, só que agora eu vou rodar Sleep com esse sinalzinho aqui, ó. Certo? Então, o terminal ficou liberado. Então, se eu olhar aqui embaixo agora, eu vejo que o Sleep está rodando, ok? E agora eu vou lá em cima de novo e vou derrubar a conexão. Derrubei a conexão. Se eu olhar aqui com o PS-F, cadê o Sleep? Morreu também. Eu pensei que ele não fosse morrer, não. Eu quebrei a minha cara. Ó. Quebrei a minha cara. Eu acho que o jeito que eu estou fazendo para derrubar a conexão também está derrubando mais do que devia derrubar. Mas O Adonai ali até botou no chat ali, seria uma próxima dúvida, que eu li alguns documentos que tu usaria o sinal no RAP, mas em alguns testes eu vi que não deu muito certo ou eu fiz errado, né? Normalmente o e-comercial funciona, que eu acho que a forma que eu fiz para derrubar a conexão não foi a forma ideal, não. Vamos tentar fazer de um outro jeito. Ó. Vou logar lá, vou rodar o Sleep, e aí eu vou matar essa conexão de um jeito diferente. Vamos ver aqui. O jeito que eu vou matar é assim. Eu vou procurar aqui. Ops, pipe, grep. Eu acho que o Ctrl+C ele envia um sinal para terminar, né? Não foi Ctrl+C que eu fiz. Eu fiz o caractere de escape da conexão SSH é til ponto. Então o que eu fiz foi digitar til ponto para derrubar a conexão, né? Então se eu olhar aqui, eu tenho duas conectividades, duas conexões, né? Vamos ver aqui, eco til. Aqui, ó, a 7591, que é esse terminal aqui de baixo, e cujo pai é o 7635, que é o servidor SSH, e tenho aqui, não, vamos ver aqui, é TTY, basta, TTY, esse aqui, o de baixo é o PTS2, o de cima é o PTS1, então vamos tentar matar o processo de cima ali, ó, kill 7619. De fato matou lá. Vamos ver o que aconteceu com o Sleep lá. Matou o Sleep também. Tem alguma configuração para isso ser diferente. Estou comendo alguma bola aqui, né? Mas o normal, né? O normal é a gente usar nos dias de hoje, que isso está super à mão aí, né? Uma ferramenta como o GNU Screen, por exemplo, né? Ou o Tmate, né? Não sei se lá tem Tmate, acho que não tem. Ou o Tmate, por exemplo. O Tmate não, o Tmux. Não está instalado lá, mas aí com isso fica melhor, né? Hoje em dia eu não vejo razão de não usar uma ferramenta dessa, então eu vou instalar o Tmux lá para vocês verem. Ó. Instalando o Tmux lá em cima, não preciso mais aqui do terminal de baixo.
Então, olha só, tem aqui, estou aqui conectado no servidor e tem o Tmux. Então, se eu fizer agora rodar uma sessão do Tmux, ó, eu tenho aqui o Tmux. E aí agora aqui eu vou rodar o Sleep 500 finalmente. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair do Tmux. Então, vamos sair do Tmux. O padrão aqui é Ctrl B, D. Pronto, saí do Tmux. A sessão continua aberta. Ó. Se eu olhar aqui com PS-EF ou com PS3, não tem PS3 também, vamos instalar. pt install PS3. Não é esse o nome do programa, vamos descobrir qual é o nome do pacote que tem o PS3. Achei que fosse PS3, mas não é. dpkg, acho que está no Core Utils, talvez. Vamos ver aqui. PS3 está no pacote PSMISC. Então eu vou instalar o pacote PSMISC. PSMISC. Muito bem. E vamos rodar aqui um PS3 agora. PS3. E a gente vai poder ver que eu tenho, olha, um Tmux, um servidor Tmux. Nele está rodando um Bash, está rodando o Sleep. Então se eu me desconectar agora, eu vou me desconectar do servidor. Desconectei. Vou me conectar ao servidor outra vez. Conectei. E agora eu vou rodar aqui, ó, Tmux attach. E aí eu volto para aquele terminal que eu estava, né? Essa forma me parece ser a forma mais adequada nos dias de hoje, é bem tranquilo. Porque simplesmente colocar um programa, um script para rodar e sair do terminal, mesmo que você faça as tractanas que eu não consegui fazer aqui, para não perder, você perde a saída padrão, né? Então você deixa de ver, por exemplo, as mensagens que esse programa esteja enviando, né? Então eu sugiro usar uma ferramenta ou Screen ou Tmux para fazer esse processo. Fica bastante tranquilo, né? Tem usado isso muito em vários servidores, né? Então, não sei se vai cair aqui o Sleep, mas Ctrl B, D, sair de lá, ó, sair daqui e vou acessar um outro servidor que é o GNU.works. Não, peraí, eu preciso mexer lá no etc hosts da minha máquina, porque a gente estava fazendo uns testes. Deixa eu mexer. E aí eu mudei o IP, já mudei ali. Beleza. Vamos lá. SSH GNU Works. Será que ele está fora do ar? Acho que ele já caiu fora. Não caiu fora do ar, não. Tá lá. Então se eu rodar aqui, ó, Tmux. Tenho aqui um Tmux, vou rodar aqui um Sleep 500 aqui também. Vou sair desse aqui ou até vou fazer diferente. Eu vou abrir uma segunda aqui, ó. E esse aqui vai no Virgin. Olha só. E aqui a gente vê que a gente consegue trabalhar em vários ao mesmo tempo, né? Dois servidores diferentes. Aí eu preciso sair lá do de cima, porque eu estou indo embora. Então eu pego e rodo o comandinho aqui, desatacho. Vou lá em cima, pego o comandinho aqui, ops, aqui o padrão é Ctrl B, D. Peraí que não rolou por quê? Ctrl B, D. Aqui eu acho que eu já mudei o atalho. É Alt A, D, isso. Eita, eu saí foi do meu aqui. Deixa eu voltar aqui pro Ultimate. Vamos lá. Eu saí foi do meu aqui, ó. E aí eu saí do meu, deve ter derrubado tudo aqui, vamos ver. Não, o Tmux está rodando ali, ó. Então, Tmux attach. Eu volto. E assim a gente fica brincando, né? Rodando uma ferramenta como o Tmux. Eu não sei porquê, acho que é alguma configuração que está aqui que eu não sei, vou ter que perguntar para o Blau Araújo, que é o especialista em Shell, né? E aí a gente teria uma resposta mais adequada, né? Porque aqui não funcionou, né? Vamos lá, Ctrl B, D. E é isso aí. Beleza, Diego?
Não, tá ok, sim. Não, as ferramentas, né, de Demux, Screen, eu já conhecia, eu só não queria conhecer mais a forma do... antes de existir essas ferramentas, né? São bem antigas, né, cara? Bem antigas. Sim. Bem antigas, né? Mas é para conhecimento mesmo. Eu não sei por que com colocando o job em segundo plano, porque é que o que aconteceu? O que está configurado diferente que perdeu o terminal? Deve ter alguma configuração aqui justamente para isso. Quando morre o pai, normalmente quando morre o pai de um processo, quem assume é o pai de todos, que é o init, né? Mas alguma coisa está mudada lá que isso não aconteceu. Vai servir aí para a gente fazer uns testes aí e entender o que aconteceu, né? Beleza? Quem é que tem a próxima? Tá dando problema na conectividade do Teammate? O meu fica caindo e conectando. Então deixa eu abrir de novo aqui. Vamos ver se vai. Socket error. Deve ter. Eu acho que quando, na verdade, o que está acontecendo? Eu não posso abrir de novo porque ele ainda está rodando aqui, ó. O Teammate ainda está rodando. Eu quando dei o atalho, ó, então vou fazer aqui, ó, Teammate attach. Teammate no current section. Eu fiz bobagem aqui que por conta da tecla de atalho. Deixa eu matar o meu primeiro teammate aqui. Matei. Vamos rodar um. Matei. Vamos rodar um segundo teammate aqui. Teammate -R. Curso GNU. E agora acho que vai dar certo. Vamos ver. Pelo visto sim, né? Vamos lá. Agora não está dando mais a mensagem de erro. Eu acho que você consegue conectar aí de boa. Vamos fazer o teste aqui que sugeriu o Adonai. Então eu vou de novo conectar lá no Virgin. Muito bem. E o Adonai sugeriu a gente rodar da seguinte maneira, né? Passando o parâmetro, o programa NoHup. E rodando assim, NoHup, aí o programa que a gente quer rodar, que no caso foi o Sleep 500, passando para ele como entrada /dev/new. Então liberou, deu essa mensagem aqui, ó, inclusive NoHup append output to nohup.out. Então dessa forma, inclusive, tá, as saídas que eventualmente esse programa colocar vão ser gravadas, deixa eu ver se já gravou alguma coisa, vão ser gravadas nesse arquivo nohup.out. E aí aqui então eu consigo sair e se eu voltar lá, a coisa continua rodando. Ó. É isso aí. E o arquivo de saída, né, é o nohup.out. Aí eu poderia, por exemplo, com o tail-f, acompanhar o que está saindo ali, que o Sleep não tem nenhuma saída, né? Então a gente não vê. É isso aí, Adonai. Essa é a forma de fazer isso nos dias de hoje. Obrigado aí pela tua colaboração. É isso aí. Ele ainda comenta aqui também que o e-comercial manda um SIG-count, envia para o plano de fundo, mas ele continua atrelado ao terminal. Então é por isso que, ao derrubar o terminal, derrubou o processo também. Opa, Arthur, chegou aqui um dos nossos perguntadores. O Adonai é colaborador aqui no canal, muito nos honra tê-lo aqui nas aulas, né? É como eu sempre falo, né? A aula de Tira Dúvidas aqui tem o propósito de responder todas as perguntas, porque uma das respostas possíveis é não sei,
E quem vem aqui na aula não é necessariamente quem está com dúvida, mas também quem está a fim de colaborar com esse projeto do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. E assim, todos são super bem-vindos e bem-vindas, né? E eu espero que vocês todos estejam curtindo. Fala aí, Arthur, qual é a sua dúvida hoje? Eu não estou te ouvindo, não sei se você tentou falar, mas eu não ouvi. Vamos lá, silêncio absoluto. Eu fico falando o tempo inteiro, não é só por outra razão, mas para a turma que estiver assistindo a versão gravada não achar que acabou, que deu pane. Alguma dúvida, Júlio? Alguma dúvida, Juca? Alguma dúvida, Diego? Alguma dúvida, Adonai? Curiosidade, Arthur? Nossa, tá super baixo. Eu acho que você tá tentando falar, mas tá super baixo, Arthur. Ah, tá arrumando o mic, ele disse aqui. Se ninguém tem, eu tenho também. Então manda lá, que você também tá no time. É tu, o Diego, né? O Arthur e o Luiz Leal, que não veio hoje aqui, mas são aqueles que não falta dúvida, não. Que bom. Consegue me ouvir agora? Opa, consigo te ouvir. Meio baixo, mas agora já consigo ouvir, Arthur. Espera um pouquinho, vou tentar aumentar. E agora? Igual para mim. Peraí. E a gente olhando aqui no Jitsi, o tamanho das barrinhas que vão aparecendo tá bem baixo mesmo. Eu não sei o problema que tá acontecendo aqui, calma aí. Beleza. Enquanto você resolve aí, o Diego tem uma pergunta lá. Manda aí, Diego. Diego, acertei. Professor, referente aos comandos nice e renice, você poderia dar uma explicaçãozinha, como é que funciona? Quais são os valores? Posso. De maior prioridade, menor prioridade? Isso Posso. É interessante. Acho que é legal. Vamos ver se eu lembro tudo de cabeça, né? Mas é legal sim. Vou lá acessar uma máquina virtual, né? E a gente consegue ver, por exemplo, que com o top normalmente mostra ó, esse campo aqui, NI, do top, justamente ele diz sobre o nice, né? O nice, esse parâmetro, esse valor 0, indica qual a prioridade de execução perdão, é esse parâmetro aqui, PR, né? É o PR. É esse mesmo aqui, nice. Indica qual é a prioridade. E é um número que vai de menos 19 a 19. Ou de menos 19 a 20. Vou ter que... Menos 20 a 19. Menos 20 a 19, né? Mas nada que um man nice, né? Nice não resolva isso para nós, ó. O parâmetro padrão aqui, segundo ele, é 10, né? E aí a gente tem aqui o menos n e passa o valor e tem aqui a explicação, ó. Vai de menos 20 até 19. Pois não. Para mudar o áudio? Tá bem ruim, cara. Tá assim, todo meio tremido. Vou continuar tentando aqui. Beleza. Peraí. Pode continuar, desculpa. Tranquilo. Suave. Então, ó, de menos 20 significa o mais favorável para ser processado. Então, quanto menor o número, mais prioridade, mais favorável ao processamento aquele processo terá. E quanto maior o número, sendo o maior deles 19, menos favorável para ser executado. Então, essa é a prioridade que ele dá a um processo. Então, eu posso rodar um processo passando esse parâmetro antes, né? Então, eu digo assim, por exemplo, nice menos n 15, e vamos rodar aqui um sleep 500, eu vou dar aqui um e-comercial, inclusive, para a gente poder olhar lá com o top. Ó. Aí, se eu olhar com o top aqui agora, é que ele não ocupa nada, eu tenho que passar o número do processo para poder ver. Não, mas dá para ver aqui também. No PS-F não, mas acho que no PSAUX dá. PSAUX mostra isso, né? Deixa eu ver aqui.
Não mostro também, vou ter que pesquisar aqui também como é que faz para ver. Ou vou ver o processo aqui do Sleep, que é o e vamos passar aqui, ó, top menos P, o número do processo. A gente acompanha só o processo, a gente vê aqui que o NICE do processo, é o NI mesmo, ó, é 15. Então eu coloquei um determinado processo para rodar com uma determinada favorabilidade de execução, para usar o termo que está lá, né? Então, o que isso significa? Significa que a gente tem um sistema operacional, né, de tempo compartilhado, né? Então, as coisas, a gente tem a sensação de que elas estão todas acontecendo ao mesmo tempo, mas elas não acontecem todas ao mesmo tempo. E no kernel tem um negócio chamado de Process Schedule, ou a agenda de processamento, né? Então, os vários programas que a gente tem em execução vão solicitando do kernel os recursos, né? E no kernel tem a administração desses recursos. Então, o kernel vai dizer para o processo, ó, espera aí que eu estou aqui ocupado fazendo outra coisa. E o programa lá vai ficar esperando até que tenha disponibilidade, né? Então, com o programa NICE, com esse comando que eu rodei aqui, né, a gente, ao rodar um determinado programa, a gente pode passar para ele qual é a favorabilidade que a gente quer para que ele seja executado. E a gente viu aqui pelo número do processo que foi justamente o número que eu coloquei ali, beleza? Agora, durante o processo em execução, se eu quiser mudar essa favorabilidade, aí a gente tem que rodar um outro programa que é o RENICE, que é no sentido de redefinir o NICE. Então, se a gente olhar aqui no MAN de novo, a gente vai ver que a gente passa um número dizendo qual é essa prioridade ou favorabilidade e, por exemplo, o PID desse processo, né? Então, deixa eu colar aqui o PID, é esse aqui. Então, eu posso rodar aqui um RENICE menos N, passar uma prioridade agora, eu vou dizer que é menos 10 para o processo, com aquele PID lá, que é o 28253. Pronto, mudei. A prioridade antiga era 15 e a prioridade nova agora virou menos 10. Dei uma baita prioridade para ele. Se eu olhar aqui com o top, a gente consegue ver que agora o número mudou para menos 10. Essa é a história. Então, num desktop, a gente dificilmente vai mexer nisso e tal e coisa, mas é possível de mexer. Com isso, a gente consegue ter controle processo a processo, o que a gente acha mais prioritário e menos prioritário. O kernel, ao analisar tudo que ele precisa fazer, ele vai dar prioridade maior para aqueles que tiverem o NICE aí num número menor do que dos que tiverem um número maior. Então faz parte do kernel cuidar dessa história. Beleza, Diego? Não, tranquilamente. Quando a senhora mostrou o top ali, existem 3 opções ali, é parado, dormindo e zumbi. Uhum. O que seriam esse processo e o que seriam isso e o que ocasiona, por exemplo, um processo zumbi? Tinha zumbi que ele aqui? apareceria? Não tem, mas eu nunca vi praticamente isso. Mas eu não sei como ele ocorre, como ele aparece, por que ele aparece. Beleza, então eu vou falar um pouco disso muito rapidamente, né? E vou indicar para você um material do Blau Araújo, né? Da comunidade DevXP, que tem um curso lá de Shell GNU. E no curso Shell GNU tem uma aula específica, que eu prometo que vou colocar aqui na descrição do vídeo, que descreve exatamente todo esse funcionamento. Então, é uma aula dedicada exclusivamente a falar de processos, né? Então, a gente consegue ver assim, o que é um processo em execução? Um processo em execução é um processo que está naquele momento consumindo os recursos do kernel, né? E está sendo executado. Um processo dormindo é um processo que está aguardando alguma coisa. Pode ser, por exemplo, uma interação do usuário, né? Então, vamos supor aqui, eu vou abrir um outro
terminal aqui embaixo, né? Eu estou vendo isso na máquina virtual, né? Então, vamos lá num outro terminal na mesma máquina virtual. Eu vou rodar aqui um VI teste, né? Então, eu estou rodando aqui um programa, né? E vamos olhar ele lá na parte de cima. A gente vai ver que o processo dele é o processo 208.307, né? Então, se eu acompanhar aqui com top menos P e passar o número do processo, opa, aqui tem mais de uma, sabe, quem tem 2 relógios nunca tem certeza de que horas são, né? Então eu tenho duas áreas de transferência, né? Então a gente consegue ver, ó, comando VI, né? Ó, qual é o processo, qual é o estado dele. Aqui ele está S, dormindo, sleep, né? E a partir do momento que eu começo a escrever, vocês vão ver que a gente vai ver alguma alteração nisso daí. Deixa eu ver, tá? Ops, ele não apareceu ainda não. Esse S aqui é do sleep mesmo? Vamos ver se é. Mas enfim, o conceito de sleep é isso. Ó. Eu abri o programa está em funcionamento, aguardando que eu digite alguma coisa, né? Então o kernel sabe lidar com isso, né? E ele sabe que ele está aguardando essa informação. O processo está lá dormindo, está lá quietinho, esperando haver uma interação, né? Ao mesmo tempo, eu posso parar o processo, quer dizer, ele continua ocupando espaço na memória, mas não mais processo. Então, um processo parado é um processo que consome memória, mas não consome recurso. Ele está num estado parado, ele foi parado, né? Está lá aguardando ser reiniciado, né? E a gente pode fazer isso, inclusive, usando sinais, né? Então, uma forma bem fácil de ver isso aqui, de novo lá, aproveitando do sleep, né? Eu rodar aqui sleep 500, né? E agora eu apertar Ctrl Z, ó. Ctrl Z faz o processo parar. Então, se eu olhar aqui no PS-EF, eu vou ver que o sleep, eu não vou ver, mas eu vou ver que o sleep está ali, ó, rodando, né? E se eu olhar aqui pelo número do processo dele, era para ver. Acho que esse meu top aqui tá meio esquisito aqui. 208.318. Tá lá, ó, dormindo, mas ele tá parado, né? Peguei o processo certo? Peguei. Comando sleep, não é o dormindo, não. Aqui, ó. Isso aqui, putz, eu tô levando um vareio aqui do top. Adonai, me ajuda aí. Mas ele tá parado, né? Ele não tá rodando. O tempo parou de contar. Ele diz dormindo e um parado e 0 zumbi. Tá correto. Exatamente, ele está parado. Se eu quiser reavivá-lo, a gente tem um comando chamado jobs, que mostra os processos que estão ligados a um determinado terminal. E aqui me mostra que eu tenho o primeiro job, que é um processo que está no estado de parado, e ele é o sleep 500. Eu vou rodar aqui, ó, sleep 300, certo? E vou colocar ele em segundo plano através do e-comercial. Pronto, aí agora ele me mostra que tem um segundo job, cujo PID é esse 208.325, e se eu rodar agora aqui jobs, eu vejo que eu tenho 2 jobs. Um que está parado, que é aquele do Sleep 500, e um que está em execução, que é aquele do Sleep 300, mas está em segundo plano, né? Se eu quiser colocar em primeiro plano, a gente usa um programinha chamado VG, Foreground, e eu vou botar em primeiro plano o Job 2, que é o Sleep 300. E agora eu vou fazer Ctrl C, eu matei o processo. Aí se eu rodar de novo Jobs, eu vejo que o Sleep 500 continua parado, associado a esse terminal, né? Eu posso, inclusive, se quiser, né? Vamos olhar aqui, ó, Q-L, para a gente ver os sinais disponíveis no Q. E o sinal
acho que é o 19, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, 19 é o sig stop, e sinal de parada, e 18 é o sinal de continuar. Então eu vou mandar um kill, deixa eu ver o número do processo, para o sleep 500, é esse 208.318, eu vou mandar um kill menos, antes vamos lá, ó, jobs, a gente vê que ele está parado. Aí eu vou mandar um kill menos 18 para o processo 208.318, que é o de continuar. Se eu rodar aqui jobs agora, eu vejo que ele está executando. Está lá em segundo plano, mas passou para o executar. E se eu fizer um kill menos 19 nesse mesmo processo, eu parei. E se eu olhar com o jobs, eu vejo aqui que ele está parado. Se nesse terminal eu quiser trazer ele para segundo plano, eu ponho aqui FG e o número dele, ele aparece ali, e com Ctrl C eu paro. Beleza? Correto. E no caso do processo zumbi? Então, o processo zumbi é um processo que perdeu o pai, né? E ficou lá perdidão. Né? Ou seja, um processo cujo pai morreu e ele ficou sem pai, ficou lá, né? Deu algum problema, o kernel mandou ele parar e ele fica lá, mas é um processo que está na lista de processos, mas que não está consumindo recurso. Algum problema houve, não é uma condição normal o processo ficar zumbi. Mas ele não consome recursos. Tem uma linha de comando também para avisar o kernel e o kernel destruir tudo isso, mas eu também não lembro essa de cabeça, mas eu sei que tem lá no curso do Blau. Não sei, não está aqui nos meus alfarrábios, isso não. O Adonai diz aqui que ele não é muito de usar o top. Ah, o top é legal, cara. Principalmente quando você bota uma corzinha nele assim, ele fica bonitinho. Mas tem também HTOP. Aqui nem tem instalado. HTOP. É HTOP que você usa, Adonai? HTOP é uma outra ferramenta também para controle dos processos aqui, ó. Tem essa outra carinha aqui. E também mostra o mesmo tipo de informação aí, né? Eu prefiro o top. Ao HTOP. Mas não sou um craque em top, não. Eu conheço o básico dele aqui, o suficiente para ver os processadores. Ó, essa máquina é uma máquina virtual, mas ela tem 4 processadores e eu consigo acompanhar aqui o que está acontecendo. Aliás, essa máquina foi, e vamos mostrar então isso aí, acho que vale a pena. Essa máquina, vou fazer aqui embaixo uma outra conexão com ela, foi a máquina que a gente usou aqui no tutorial 15 para construir o nosso GNUzinho, né? Então, se eu chegar aqui agora e for no diretório Linux e fizer aqui um make clean, né? No nosso tutorial 15 aqui, em que a gente mostrou a construção de uma mini distribuição, compilando o kernel, compilando o BusyBox e tudo mais. Eu recomendo para quem curte essas coisas acompanhar, né? Mas eu vou colocar na mapa para a gente ver o que acontece com o percentual da CPU, né? Eu vou colocar aqui para compilar o kernel. Então, bzimage -J4. Vou usar os 4 processadores. Aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer. A gente está fazendo a compilação e olha só, porcentagem de CPU dos 4 processadores vai alterando e vai subindo, e vai usando os recursos da máquina. Então, o top, o HTOP é para a gente acompanhar o que está acontecendo, se tem alguma coisa processando mais do que devia e tomar as medidas que se façam necessárias naquele momento, né? Então a gente vê aí que na compilação usa bastante recurso da máquina, os processadores
estão indo lá quase no full, né? Trabalhando bem mesmo para poder fazer tudo isso. Beleza? Beleza? E aí, Arthur, conseguiu ajeitar seu microfone aqui? O Adonai fala que usa o PS, eu também uso bastante o PS. Ah, ele usa o Power Top. O Power Top já é uma outra coisa, né? O Power Top é pra gente ele é parecido com o top, mas ao invés de ele ver processamento, ele está vendo consumo de energia, né? Eu vou parar aqui a compilação e a gente vai ver que os processadores voltaram ao estado de tranquilidade, né? E a gente consegue então acompanhar isso, né? Eu não tenho Power Top na máquina virtual, mas eu tenho sim Power Top na minha máquina real aqui, né? Então, na minha máquina real tem Power... mas precisa ser a toda poderosa rotinha. Vamos a ela. Power Top, que é para ver o consumo de energia, né? Então, o quanto de energia está sendo consumido por processos. A gente vê aí que as várias threads do OBS estão ali e quanto que está consumindo de energia. Aliás, se a gente rodar aqui na minha máquina o top, a gente vai ver que o processador está trabalhando um bocado aí, porque a gente está no site de videoconferência, está com o OBS ligado e está gravando a aula, né? Então você vê que meu processador aí vai a milhão, né? O bicho tem que trabalhar bastante mesmo, né? E é isso que está acontecendo aí agora. Ok? Arthur, conseguiu voltar aí? Arthur sem microfone, sem dúvida. Próxima dúvida, Diego. Professor, Por Pois não, enquanto tá ok. professor, pois não. você falou aí agora de olhar o processador ali, né? Uhum. Quando você, assim, quer mesmo só olhar os recursos que estão sendo consumidos, né, no computador, assim, pelo terminal, né? Aí, quais são os comandos que você mais usa? Tem alguma coisa mais visual, assim, com gráfico ou não? Só no terminal Ué, mesmo? aqui não tem gráfico? Não, sim, tem esse aí, mas digo, é esse mesmo aí que, tipo, você só usa. Eu quero saber esses, tipo, CPU e tal e memória. Você só vai nesse programa ou tem mais algum Tem outro? várias coisas. Por exemplo, no próprio Uptime. Opa, tá dando um retorno aí. Eu acho que é o Arthur conseguiu ajeitar o microfone. Mas não o fone. Eu vou te botar mudo aqui. Por enquanto. Então, para parar o retorno. Daqui a pouco você volta, Arthur, quando você ajeitar aí. Eu uso muito o top mesmo, né? Mas existem outras formas, por exemplo, de ver essa informação aqui, que é a carga do sistema nos últimos tempos, né? Aqui é minuto, 5 minutos e 15 minutos, eu acho. Deixa eu ver aqui. Uptime. É 5 e 15. 5 e 15, né? Então tá certo. Então com o uptime a gente consegue ver a carga do sistema. Quanto maior for isso aí, maior é a carga do sistema. Eu uso muito essas duas ferramentas. Agora existe, eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mate. Eu já tive. Power. Não é esse. Power Management, Terminal. Não tenho mais não. Mas eu acho que chama apt search mate pipe grep proc. No mate tem uma ferramenta gráfica. Tá dando retorno ainda, Arthur. Vamos virar toda a poderosa rotinha. O Dalzak que é craque no mate não tá aqui hoje.
Mate, Pinion, Power, Control Center, Core, Desktop, Icon Indicator, System Monitor. Então, eu vou instalar aqui só para te mostrar. Mate apt install System Monitor. Então, cada ambiente de desktop deve ter o seu programa. Como eu ainda tenho algumas coisas do Mate aqui, embora eu esteja usando o i3, eu vou instalar aqui o Mate System Monitor, né? E vou rodar ele. E para vocês poderem acompanhar, eu tenho que ir para o full screen. Então vamos aqui para o full screen. Estou no full screen. E agora vamos rodar ele aqui e você vai acompanhar. Aí tem aqui, está numa janela ruim de ver aqui, deixa eu botar numa janela melhor de ver. Ops, botei na janela errada. Vamos botar numa outra janela aqui, pronto. Uma outra área de trabalho. Sistema, processos, recursos. Aqui, por exemplo, tem uma forma gráfica aí bonitinha, aí, percentual das CPUs, coloridinho, um gráfico sendo desenhado. Era isso que você queria, Júlio? Histórico de memória, quanto que está ocupando de memória. Isso aí. Histórico Isso aí mesmo. Eu posso confiar nesses dados aí? Pode, né? Tranquilo. Esses dados são do kernel, cara. Não são do top ou do Mate System Monitor. Esses dados são do kernel. O programa só consulta o kernel. O kernel é que sabe disso, né? Isso tudo aí é responsabilidade do kernel. Uso de memória, uso da CPU, histórico da rede, tudo quem sabe disso é o kernel, né? Então, claro que você pode confiar. Em GNU as coisas são confiáveis. Mas eu não uso isso. Professor, era isso mesmo. Eu não faço questão de coisas gráficas não para monitorar. Aquele top, né? O HTOP que você usou ali também já... Acho que foi HTOP, né? Isso. Já é suficiente, já aqueles gráficos. Mas eu perguntei só por curiosidade mesmo. Não, tudo bem. Aí já vamos tratar de remover o sujeito aqui, porque não preciso disso. Então, já instalei, mostrei e removi. Que é a segurança que a gente tem no GNU, né? Principalmente no Debian, especialmente usando os pacotes do repositório. A gente instala qualquer coisa, remove qualquer coisa, sem ter medo de botar a nossa máquina para parar de funcionar, dar algum problema, ou começar a ficar lenta, né? Coisas desse tipo. Né? Muito bem. O que temos mais aí de... Estamos chegando perto... Não, 1h22 ainda dá para... Fala, Juca. Voltou? E aí, Arthur? Manda dúvida aí, Juca. Você que é bravo. Manda dúvida aí, manda dúvida. Dúvida? Posso pegar pesado? Pode. Dependendo da dúvida, eu vou falar. Espera só um instantinho que eu vou falar com um amigo meu chamado Juca, para ver se ele sabe a resposta. Aliás, com isso, antes de você fazer a pergunta, eu vou dar uma dica aqui para quem está começando. Eu já dei essa dica, acho que em um outro vídeo, mas eu acho que vale dar essa dica. E eu vou aproveitar o Juca para isso. Né? Se você lida com desenvolvimento, uma ótima forma é desenvolver software livre. Por quê? Porque o teu futuro empregador tem condição de olhar o código que você faz e saber se você trabalha bem ou não trabalha bem. Ao mesmo tempo, também é importante, na hora que você estiver numa entrevista de trabalho, ou até antes de estar na entrevista de trabalho, a gente considera alguma coisa muito importante, e isso no software livre é direto, é você ter relacionamentos, participar de eventos, participar de fóruns e grupos e essa coisa toda, justamente para você fazer o que de fato é a tua rede social, a rede de pessoas com as quais você se relaciona social, profissionalmente, né? E numa entrevista de emprego é importante você falar isso. O teu empregador sabe que ele paga você quando te emprega, mas ele contrata você e toda a sua rede. Porque se eu estou lá fazendo um trabalho e
que eu estou sendo pago para fazer. Então, só eu estou recebendo. Mas se o meu empregador sabe que eu tenho uma boa rede, ele sabe também que na hora da dúvida eu conheço o Juca, que entende bem de um determinado assunto, e na hora que eu vou resolver esse problema, que eu sei que o Juca tem mais experiência, Juca, me ajuda aqui, eu estou com um problema assim, assim. E isso é importante, isso dá muita empregabilidade e te facilita efetivamente fazer o trabalho, né? Mas diga lá, Juca. Sim. Não, aproveitando a deixa, já que você falou dessas coisas aí, um exemplo de forma de ajudar um projeto de software livre que envolve essa coisa de relacionamento entre pessoas e tal, se você tem um programa que não está funcionando, tem um bug, ou tem alguma coisa que você não sabe por quê, mas não funcionou direito, você suspeita que seja um problema no software, em vez de sair por aí falando, é uma merda esse software, é tudo ruim, não funciona esse software livre, não. Você entra em contato com a comunidade que desenvolve software, porque mesmo que você não seja um programador, mesmo assim você pode ajudar descrevendo, olha, nessa situação eu estava fazendo tal coisa, não funcionou, se vocês quiserem replicar esse bug, né, isso é muito importante, você conseguir dizer de forma clara qual é o passo a passo das coisas que tem que ser feitas para o bug acontecer. Nem sempre é possível, né? Tem bug que o software quebra na sua cara, você não sabe nem o que foi que aconteceu. Mas, várias vezes você consegue perceber, toda vez que eu clico aqui, depois abro ali, depois faço tal coisa, dá alguma pane, alguma coisa não funciona direito. Uhum. Então, se você consegue perceber essa replicabilidade de um bug, você pode usar esse seu conhecimento, essa experiência ruim que você teve com o software, para descrever isso para os desenvolvedores. Então existe uma coisa chamada Bug Tracker ou Issue Tracker, que são basicamente ferramentas de rastreamento de falhas, onde é como se fosse um banco de dados mesmo, que qualquer pessoa do mundo pode entrar lá e dizer, olha, eu estava fazendo tal coisa, aconteceu tal coisa, e fica cadastrado esse bug lá. E aí os desenvolvedores vão ver e se tiver alguém que manja entre os desenvolvedores que sabe qual é o problema, já resolve de cara. Se não souber resolver de cara, pelo menos vai ficar lá cadastrado e algum dia, talvez outra pessoa tenha o mesmo problema que você e vai cair lá e vai dizer, tá acontecendo isso comigo também. E aí pode ser que, enfim, com alguma priorização que a gente não sabe qual é, as issues, né, os bugs vão sendo gerenciados e vão sendo resolvidos aos poucos. É, né? Verdade. Não é garantido que vão corrigir assim na hora, entendeu? Daqui 10 minutos vai estar consertado o programa? Não. Daqui um mês vai estar consertado o programa? Talvez não também. Talvez leve anos. Mas algum dia alguém vai olhar aquilo e vai tentar resolver. Eu acho que nisso que você está falando é muito importante e a gente que está no software livre sempre procura passar essa informação, que é a relação que cada um de nós pode ter com o software livre, né? Justamente porque o software é livre e que, portanto, todos podem usá-los para o que desejar, todos podem entender e modificar, todos podem distribuir a versão idêntica e todos podem distribuir a versão modificada, o software é patrimônio da humanidade. O conhecimento que está no software é patrimônio da humanidade. Então, use você ou não, ele já é seu. Ele é seu. Ou seja, ele está acessível para você. E simplesmente reclamar é um paradigma, é uma mentalidade do software privativo, né? Então, você não... E é natural que seja assim, porque você vai imaginar, eu, um Hellis mortal, vou mandar um e-mail para o grande fabricante de software, ninguém nem vai olhar para mim, ninguém nem vai olhar aquilo, eu sou um Hellis qualquer, ninguém vai olhar. No software livre, ao contrário, todo mundo é bem-vindo, né? Então, relatar, como falou, eu cheguei aqui numa aula, inclusive, a mostrar o report bug no Debian, né? Como é que faz para relatar bug no Debian, né? Então, relatar um bug é muito importante para o desenvolvimento. E é a sua parte como usuário, já que você não é capaz, e ninguém é obrigado a ser capaz, e ninguém tem que ter esse conhecimento, nem sequer esse interesse de desenvolver, de corrigir problemas, mas faça parte, né? Então, se você tem um problema, relata o problema, porque ao relatar o problema, você vai ajudar a você, eventualmente, quando alguém corrigir o problema, mas a outros tantos, né,
que usam o mesmo programa enfim, isso é muito comum. Numa das nossas oficinas aqui, acho que foi uma oficina informal, eu fiz com o Blau, usando a ferramenta GRML, que é um programa para fazer instalação de Debian de forma automatizada, e a gente, quando foi fazer, descobriu um bug. E o Blau pegou e relatou esse bug. Cara, curiosamente, né, demorou assim menos de um dia, o bug foi corrigido. E mais um ou 2 dias, o mantenedor do Debian atualizou o pacote no Debian com a correção que tinha sido feita no desenvolvedor do programa. Então isso realmente acontece, né? Isso realmente funciona. Tem coisas também que de vez em quando o próprio desenvolvedor relata um bug que ele viu e ele mesmo no dia seguinte vai lá e conserta. É uma coisa que eu faço bastante no meu trabalho profissional, né? Para quem não sabe, o trabalho que eu desenvolvo profissionalmente é o desenvolvimento de software livre, uma ferramenta chamada Font Bakery para controle de qualidade de fontes tipográficas, né? O desenho das letras. E eu faço profissionalmente esse desenvolvimento, né? E aí, do dia a dia de trabalho, quando eu vejo... às vezes eu estou consertando, desenvolvendo uma feature nova, ou eu estou, às vezes, corrigindo um bug, e eu, ao olhar o código-fonte, eu vejo alguma coisa e falo, não, isso aqui está errado. Isso aqui não deveria ser assim. Mas eu não vou, naquele momento, fazer, entendeu? Porque eu estou engajado em corrigir um bug específico, e eu acabei tropeçando em 2 outros 3 bugs, entendeu? Então, em vez de colocar no meu caderninho aqui e guardar uma folha do meu bolso, eu boto lá no sistema público também. Inclusive porque você pode ser surpreendido, não é? Porque tem e antes de colegas você trabalho mesmo, ou outros alguém... voluntários que estão participando que podem estar lá fazendo também. E já aconteceu isso, de eu cadastrar coisas para mim, para eu fazer depois, e na hora que eu vou fazer, putz, alguém já fez. Que ótimo, né? E essa é a sinergia que existe também no software livre, quando tem um monte de gente colaborando. Né? Esse é o... eu queria mostrar, eu mandei aí no chat uma URL de um bug que a gente reportou, que eu reportei essa semana no Inkscape. Então, você consegue abrir na sua tela aí para o pessoal ver? Mandei aí no chat. A letra tá meio pequena, né? Mas isso aí é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui a letra, pera lá. Por volta de 2007 até 2011, foi o período onde eu fui desenvolvedor do time do Inkscape. Desenvolvedor ativo do time principal lá de desenvolvedores, né? Com acesso direto de escrita no repositório e tal, enfim. E aí, só que hoje em dia eu não sou mais ativo no Inkscape. Entretanto, de vez em quando dá vontade de mexer, né? E eu tenho ainda os direitos lá de abrir, fechar bug, dar merge nos pull requests lá. Não precisa autorização de alguém do time, porque eu já sou oficialmente desenvolvedor. Apesar de estar bem longe da atuação no dia a dia, eu ainda tenho os direitos administrativos para fazer essas coisas, né? E aí tem um grupo no Telegram que é de desenvolvimento do Inkscape brasileiro. Eu abri esse grupo justamente para ajudar as pessoas que têm interesse em participar do desenvolvimento do Inkscape, quer saber como é que funciona, às vezes não está acostumado com como funciona o código-fonte, a estrutura geral da arquitetura do software, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma certa noção, porque por vários anos eu trabalhei nesse projeto, né? Então, se alguém que estiver assistindo a gente aqui e tiver interesse, só entrar naquele grupo lá. Eu tô ligado que tem, não sei se tá aqui ainda com a gente, eu vi mais cedo aqui como é que é o nome dele? Eber, né? Eu não sei se ele tá aqui ainda. Não tá nesse momento, ele já não. Já foi embora, tá. Não, tudo bem. Mas ele mostrou interesse também e tal. E nesse grupo do Telegram, eu falei, gente, eu vou fazer aqui um bug report real de um bug que eu de fato vi aqui. Eu tava usando Inkscape e percebi algo ruim, mas eu vou relatar. Em vez de eu ir lá e consertar só, não, vou aproveitar a oportunidade para fazer da forma didática, né? Eu vou mostrar pro pessoal como que é. Porque uma coisa que eu já vi bastante é o pessoal reclamar, e aí eu falo, pô, então reporta. Só que as pessoas falam, não sei como é que faz, fica aquela
aquela inércia de não sei fazer. Então eu falei, vou mostrar o exemplo. Então esse aí é o exemplo, né? Fui lá e cadastrei. É uma janelinha de seleção de fontes que tem uma regiãozinha de preview. Tá vendo que tá no canvas, em vermelho, tem um bloco de texto escrito 0, 1, 2, 3, 4, quebra de linha, 5, 6, 7, 8, 9. São 2 linhas de texto aí, né? É um objeto de texto só com linha dupla, né? Uhum. Então essa quebra de linha aí é um caractere /n, né? É o caractere de quebra de linha. Que em ASCII, em Unicode, é o caractere número 000A. Né? Então você pode ver que na área, no preview aí da janelinha do lado direito, em preto, tem 0, 1, 2, 3, 4, e depois tem um caractere, um bloco que representa um caractere do Unicode que ele não sabe desenhar. Ele não tem o glifo para aquele caractere. Porque na verdade não é um caractere para você desenhar mesmo, é um caractere de controle, é uma quebra de linha. Claro. Só que ele não está interpretando corretamente isso. Em vez dele interpretar aquilo como uma quebra de linha e mostrar nesse preview 2 linhas também, ele simplesmente desenhou lá, não conheço esse caractere, e botou o código Unicode dele ali. Uhum. Então eu reportei esse problema, e está escrito em inglês exatamente isso que eu estou dizendo. Que esse caractere desconhecido é inútil e é feio. Era melhor simplesmente parar ali a string e pronto. Entendeu? Mostra incompleto e tudo bem. Né? Cadastrei ali, mas eu não sei resolver, porque eu dei uma olhada no código-fonte lá, até achei o trecho do código que faz a manipulação dessa janela aí, mas eu fiquei meio na dúvida de como que resolve. Então, como eu não consegui, eu deixei aí para alguém resolver. Teve uma pessoa que até conversou um pouquinho, deu uma resposta ali, eu conversei um pouco mais também. Eu vou aproveitar aqui, ainda... vamos ver se no meu Inkscape tem esse erro aqui também. Ah, sim. Sim. Ah, provavelmente tem. A não ser que seja uma versão muito velha. Porque esse bug ele foi introduzido em uma certa versão. Ah, né? tá. E uma certa modificação do código introduziu a falha. Então, se seu Inkscape for velho o suficiente, ele pode não estar com o bug ainda. Entendeu? Entendi. Eu espero que não seja. Né? Então, não, deve ser recente. 1, 2, 3, 4. Escreve um texto de Enter. 2 linhas. Isso. A, B, C, D. Isso. Aí vai em propriedades de texto lá. Deixa eu aumentar aqui o texto para a gente enxergar melhor. Isso. Aí, texto. Texto e fonte aqui? Acho que sim, isso. Aqui tem um outro bugzinho, ó. Pronto, eu vou aproveitar e reportar um bugzinho aqui que acontece de vez em quando. Aqui eu tenho várias as ferramentas aqui, ó. E elas não aparecem aqui. Não sei porquê. Aí se eu faço um novo arquivo, não sei se a máquina vai dar conta. E agora eu volto, elas aparecem de novo. Aqui não tem erro não, cara. Aí tá fazendo a quebra de linha, né? Eita. Ah, tá aqui. Tá. Aqui não tem erro não. Então, por que será? Que versão que você tá usando do Inkscape aí? Eu tô usando deve ser uma versão relativamente nova, porque eu uso o Seed aqui, né? 102 de 15 de janeiro de 2021. 1.0.2, é isso? Isso. Tem que ver. Uma coisa que o rapaz que respondeu no Bug Tracker, ele disse, ele fez uma coisa chamada busca por bissecção. Busca por bissecção é o seguinte, você tem o código-fonte hospedado num repositório de código. Então ele tem um versionamento, né? Cada nova modificação tem uma entrada lá no código-fonte. E aí ele fez... ele pulou para uma versão lá longe no passado e ele viu que naquela versão o bug não se manifestava. Entendi. Aí ele foi numa versão no meio do caminho, tipo das centenas de modificações que foram feitas ao longo dos anos. É uma coisa que eu falo na solução de problemas, Juca. Aqui não tem problema não, cara. Mas é uma coisa que eu falo na solução de problemas, que todo problema acontece entre os pontos A e B, né? O A é a última percepção de funcionar e o B é a primeira percepção de não funcionar, né? Isso. Então ele saiu rastreando esse A e B aí para descobrir... Então ele pula, sei lá, uma centena de modificações do código para trás, meses atrás, e vê, lá ainda funcionava. Mas aí ele tem que compilar naquela versão para rodar? Dureza, né? Só que o legal é que o Inkscape é um projeto muito grande, leva uns
uns 40 minutos no meu computador para compilar, entendeu? Uhum. Mas quando você faz a segunda compilação, não vai levar 40 minutos de novo, porque o compilador, o sistema de compilação, ele É inteligente reaproveita. de saber as partes ele vê só o que independentes. mudou, Uhum. ele recompila só o que mudou e mistura depois. A não ser que você faça um make clean lá, né? Exato. Mas se você não fizer um make clean, ele consegue reaproveitar um monte de coisa que já está compilada e só vai recompilar os arquivos que foram modificados. Não? Então, se você pula para 100 modificações para trás, tem uma centena de modificações no código. Então vai ter um monte de coisa que mudou. Então provavelmente as primeiras iterações dessa busca binária vão demorar mais para compilar. Mas na hora que você está chegando mais próximo do problema, aí o conjunto de modificações é menor, né? Claro. Um pulo para cá e para lá. Você vai convergindo, né? Uhum. E aí as compilações vão ficando mais rápidas. Você vai aproximando o ponto A e o ponto B, né? Ou melhor, Isso. Na hora que você encontrou um ponto A, você vai aproximando um e outro até encontrar. A busca ideal é ir sempre na metade do caminho, né? Claro. Aí você vai decidir se é metade para lá ou metade para cá, é metade para o futuro ou metade para o passado. É aquela história de tentar adivinhar um número de 0 a 100, né? Adivinha aí. Vou escrever. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Ó. Eu vou escolher um número de 0 a 100, Juca. Vou escrever aqui no papel. Vai falando que eu tô te ouvindo. Então, tenta adivinhar o número que eu escrevi aqui no papel. O número que você tentar, eu vou dizer se é maior ou menor. Pô, o cara resolveu sair do microfone. Tá me escutando, mas não tá falando. Justamente na hora do laboratório aqui. Vamos lá, vamos ver qual é o algoritmo que você usa aí, Juca. Pode ser 70? Vamos ver qual é o... Pode, mas eu queria ver, já que o Juca falou, eu queria ver qual era o algoritmo que ele usava. Acho que ele foi até pegar um livro lá para falar disso. Mas vamos lá. Qual é o número que você acha? 70, Júlio? É maior. 70. É maior. 80. Ah, é o Juca que tá falando. É menor. 75. É maior. 77. Acertou. Não, então, o que eu vim pegar aqui foi Dá pra ver aí? Vocês não conseguem ver aí, né? Não, quer dizer, dá pra fazer ver. Você quer mostrar? Dá. Espera só um instantinho aqui. Deixa eu fechar o Inkscape aqui. Ó, eu acho que só a tua versão velha que tá com erro, viu, cara? Não, eu testei na versão de desenvolvimento. Ah, tá. Na mais nova de todas. Então, no 102 tá funcionando, cara. O erro veio depois. O que aconteceu, Cristian, o que aconteceu foi que o rapaz que veio fez a bissecção. Você tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo perfeitamente. Que veio depois, fez em bissecção e achou a versão e falou, ó, foi nessa versão aqui que foi introduzido. Ó, você tá em tela cheia aqui agora para nós. O que você queria mostrar? E agora que a gente sabe qual é a versão específica em que foi introduzido o bug, fica mais fácil de olhar e ver o que foi que mexeram no código que causou o problema, entendeu? Claro. Legal. Dá para ver o diff, né? E tentar entender. Ó, eu peguei lá o PaceBem da Tectoy. Show. O PaceBem da Tectoy tinha vários joguinhos aqui embaixo. E um deles era esse de adivinhar número. Um deles é a busca, é o adivinha número, chama. Não, é número do meio. O número do meio. Mas por que você começou no 70? Porque eu gosto de fazer um chute arriscado para ganhar tempo, porque depois metade de 30 é bem menor do que metade de 50, né? Então, o primeiro chute, eu gosto de fazer um chute mais ousado, porque aí se é pra cima de 70, que foi o caso... Você faz um chute de 50% para saber se é maior que 50 ou menor que o meio, né? Você apostou que seria maior que o meio, né? Apostei, E acertou. E acertar, eu ganho muito tempo. Se eu errar, eu teria perdido tempo, mas... Claro.
né? Tem uma chance boa aí. É uma estratégia. Não sei se é a melhor, mas é uma estratégia. No seu caso, você Eu acertou em gosto. 4 tentativas. O que é muito Isso, bom. é. Número de 0 a 100 em 4 tentativas é excelente. Né? Mas você deu muita Sim. sorte, né? Porque também do 75 para o 80 você, por acaso, bateu mais ou menos no meio, né? Aí você acertou bonitinho. E a Mas gente você não, viu que do 70, e a gente de não tinha 70 para combinado. 100, Né? de 70 para 100 são 30 números. E eu É. chutei 80. Eu fiz de novo Uma um aposta, chute né? ousado. Uma aposta, E Como você acertei de queria. novo, né? O nome disso aí não é busca binária, não? Isso é busca binária, só que não é a busca binária exatamente no meio sempre, né? Tem umas apostas que eu fiz. Mas é busca binária, É sim. que se você pensar em termos estatísticos, o melhor seria você dizer 50, aí eu dizer maior, aí você dizer 75, aí eu dizer maior, aí você dizer 82, quer dizer, sempre no meio. Se você for tentar adivinhar 1 milhão de números usando um algoritmo que você usou, é menos eficiente do que ir sempre pelo meio. Mas, para ser menos eficiente, quer dizer, aqui numa brincadeira tá valendo, né? Mas em termos de algoritmo, Eu acho que apostar em 1/3 do intervalo sempre vai fazer com que você às vezes acerte, às vezes erre. Quando você erra, você perde tempo, mas quando você acerta, você ganha muito tempo. tá, mas Então eu acho que quando você acerta, você ganha mais do que quando você perde quando erra? acho que sim. Eu não Acho que sei. sim. Então Teria que fazer uma análise, né? tá aí um bom problema interessante. Certamente isso já foi estudado, né? Mas tá aí Sim. um bom problema para Bom nerds, exercício. né? E até saber qual que é o ponto de otimização. Eu, por intuição, Aham. eu acredito que deve ser 1/3. Mas pode ser outro número, pode ser outra porcentagem que seja Pode, a estatisticamente ideal, né? Vamos, Se é que existe isso, né? Não sei. vamos procurar por isso. Mas isso aí vai ser papo para um laboratório nerd aí que eu, aliás, gostaria de convidar você, Juca, para a gente fazer outros laboratórios aí, mais nerds, assim, nesta linha, e convidar a todas e todos que nos acompanham aqui hoje a visitarem o canal do Juca, né, que é o Happy Hacking Videoblog, que eu vou deixar aqui o link na descrição e que está aqui no YouTube. Por enquanto só está no YouTube, mas você vai botar em outra plataforma ou não, Juca? Tá, eu costumo transmitir no YouTube e no Twitch ao mesmo tempo. E eu penso em colocar em outras plataformas como forma de garantir um backup também. Beleza. Garantir que se a plataforma não for com a minha cara e resolver tirar do ar, eu não vou ser censurado. Nem mesmo por vacilo e erro da plataforma. Não que seja maldade, às vezes tiram do ar por vacilo também. É verdade. Maldade, né? Eu tô tenho no backup. YouTube e no Odyssey, né, com os vídeos, e tem também, esse é mais o meu compromisso, mas tem no PeerTube também uma porção, e tem alguns alunos que saem colocando no PeerTube também, afinal os vídeos daqui são livres, né? Mas eu assim super recomendo aí o Happy Hacking Videoblog, tem uma porção de coisas sobre retrocomputação, engenharia reversa e toda essa linha aí, né? Sim. A minha farra da semana é esse painel de vídeo aí, é um painel de edição de efeitos de transição de vídeo, sabe? Você já não tá mais na tela, viu? Não estão vendo, não estão vendo. Tudo bem. O pessoal vai ter que acompanhar no Happy Hacking Videoblog. Beleza. Você sabe que o Happy Hacking Videoblog, né? Isso aí é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com o Juca, porque teve uma live de segunda lá da DebXP, do Blau Araújo, que ele ficou brincando, fazendo propaganda do Happy Hacking Videoblog. Mas está à vontade, né? Mas é isso aí. A gente está perto das 2 horas. Eu quero dizer que todo mundo que estiver na sala pode permanecer na sala. A gente ainda bate papo, mas eu vou dando por encerrada aqui a gravação, lembrando sempre que isso é uma atividade do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, que você consegue me encontrar nas mídias por @Creteu, que a gente tem um grupo que tem tanto no Telegram quanto na Rede Matrix, e no Telegram é o t.me/curso GNU, e lá na Rede Matrix também é curso GNU.
dizer que se você está curtindo, deixa aí o seu joinha, compartilha, passa para os outros também poderem evoluir, participarem desse processo. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que quiseram e puderam estar aqui conosco na sala, o Adonai, o Júlio Nico, o Diego, o Arthur, que teve problemas de áudio aí, foi e voltou, e outras pessoas que estiveram aqui, que eu não vou lembrar de cabeça o nome, e é claro, o nosso amigo e já de longa data, o Juca. E é isso aí, eu espero que você tenha curtido a nossa aula e que você compareça quando puder. A gente está aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nessa sala do software de videoconferência, o meet.git.si/curso GNU. Espero que você tenha curtido, se divertido, e a gente se vê na próxima. Até lá!